Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga. Você está ouvindo a voz de quem? A quem você tem dado ouvido? Será que a voz que você está dando crédito não é a voz que está te levando à perdição? Será que essa pessoa que fala com você não está te induzindo ao mal? Você está conversando com alguém que te faz bem e que vai te levar a ter sucesso na tua vida, em todos os aspectos? Com quem você está conversando? De quem é a voz que você está ouvindo? Você está ouvindo a voz de Deus ou a voz do diabo, né? Pois bem, o homem, quando ele ouve a voz de Deus, é tendente ele segui-lo e ter uma vida boa. Em momentos ele tem medo, ele se assusta, tenta fugir por causa da sua condição espiritual, ou seja, da sua pecaminosidade. A pecaminosidade do homem faz com que ele tente fugir de Deus. Veja bem, Deus, no princípio, no Gênesis, no princípio das Escrituras Sagradas, deixou escrito através do seu servo Moisés sobre a queda do homem, como o homem conheceu a maldade e o pecado. Diz, mas eu quero ler só um versículo aqui, o versículo de número 9, eu estou usando a Bíblia judaica. Diz assim: Adonai Deus chamou o homem. Onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e fiquei com medo, porque eu estou nu, por isso me escondi. Eu fiquei com medo por estar nu, por isso me escondi. Aí Deus diz: quem te mostrou que tu estavas nu? Veja bem, no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, é interessante se entender que o tecido, o pano, é criação da inteligência humana. Não foi Deus que criou o tecido que hoje faz a roupa, ele simplesmente deu inteligência ao homem para tal. Quando eles dizem, eu me escondi porque eu estava nu, é porque a consciência dele, tanto do homem como da mulher, lhes acusou de que eles tinham sido desobedientes a Deus numa coisa tão pequena. Porque Deus disse, olha, do que tem aqui no jardim, vocês podem comer, é alimento para vocês. Mas dessa árvore, que aqui o Senhor não diz o nome da árvore, mas da árvore que está no meio do jardim, delas vocês não vão comer. Porque no dia que vocês comer, vocês vão morrer. Ou seja, vocês vão descobrir algo que não vai ser bom para vocês. Vocês vão descobrir um mundo de pecado. Vocês vão deixar de ter a inocência e agora vocês vão ser dominados por um desejo que vai conduzir vocês a fazerem coisas que vão envergonhar vocês.
Vocês vão descobrir agora algo que não é meu, que não é eu que quero para vocês. Isso Deus falando. Não é eu que quero isso para vocês. Então não comam da árvore que está no meio do jardim. Daqui a pouco chega Satanás, que já tinha sido expulso do céu por causa da maldade, queria colocar a maldade no coração do homem. E ele chega para a mulher e diz: é verdade que vocês não podem, né? Já chega fofocando. É verdade que vocês não podem comer da árvore que está no meio do jardim? E Deus disse, e Eva diz, não. A mulher diz, nós podemos comer de tudo, mas dessa árvore não. E ele disse, não é assim não. O diabo diz para a mulher, não é assim não. Porque Deus está proibindo vocês, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão descobrir o bem e o mal. Até então eles só conheciam o bem. Até então o homem só tinha pensamentos bons no coração. Era cuidar de animais, era plantar a terra, era trabalhar, era viver sossegado, era cuidar com carinho das plantas, dos animais ali ao redor. Era isso, colocar nome em cada um dos animais de acordo com as escrituras sagradas. Era essa a função do homem. Mas Satanás ele queria fazer com que o homem pecasse contra Deus. Então ele chega dessa forma sutil, dessa forma bacana, como usam dizer, dizendo, não, se vocês chegarem, né? Só que é um bacana pro lado ruim, viu? Só que se vocês comerem, vocês vão saber o que é bom e o que é ruim. O homem não sabia o que era pecado. A consciência do homem não lhe acusava porque o homem não tinha pecado. A consciência do ser humano não lhe acusava porque era limpa, porque era pura. Vamos à razão. Você se sente envergonhado sem ter feito um ato imoral? Você vai sentir culpado se você não xingou alguém? Se você não falou mal de ninguém? Você vai se sentir culpado? Não, pois é, eles não se sentiam culpados de nada, então eles viviam inocentemente, nus, e não percebiam porque no coração deles não tinha maldade. A partir do momento que o diabo chegou e começou a induzi-los contra Deus, aí eles cederam ao pecado. Eva, a mulher, vai lá no jardim, na dita árvore que Deus disse para eles não comerem, tira o fruto daquela árvore, come. Quando o marido chega, ela dá para ele também. Significa dizer que eles não estavam juntos no momento. Ela aproveitou um momento que o esposo estava fora. Não estou dizendo que a mulher é imbecil para ser enganada. Não, mas foi assim que o diabo usou de estratégia. Vou aproveitar o momento que a mulher está só para eu falar com ela, abordar e enganar. E foi assim que ele fez e ela acatou, porque a mulher já tem um instinto de curiosidade, de saber das coisas, né? O ser humano macho, ele é menos curioso. No entanto, também ele teve a mesma vontade de conhecer o bem e o mal. A mulher, às vezes nós olhamos, a culpada do homem ter caído em erro foi a mulher. Culpado do homem ter pecado foi a mulher. Não. A culpa foi de todos. Porque o homem não teve o cuidado de se segurar naquela ordem de Deus. Na própria Bíblia nós vamos ver que a mulher é um vaso mais frágil. Então ele não tinha nada que ter recebido. Se ele, Adão, o ser humano macho,
o Ish, como diz na Bíblia judaica, não tivesse acatado a oferta da mulher, talvez ele tivesse escapado. Mas não, ele acatou, aceitou, e o culpado de tudo não foi a mulher. Na Bíblia nós vamos ver que não foi a mulher que pecou, foi o homem, porque a ordem de Deus foi para ele. Quando Deus nos diz não faça isso que nós fazemos, é por isso que aí nós pecamos. É por isso que a responsabilidade é individual. Está lá em Ezequiel, no capítulo 18, que a alma que pecar, essa morrerá. É individual, é de cada pessoa. Porque cada um é responsável pela salvação da sua alma. E o homem, por sua curiosidade, o seu desejo de desfrutar de tudo que vê na vida, aí começa a fugir da vontade, do plano e do projeto de Deus. Deus criou o homem sem pecado, sem maldade. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Agora uma pergunta: tem como parecer com Deus cheio de pecados? Tem como ser semelhante a Deus cheio de maldade, de rivalidade no coração? Uma pergunta, reflita bem. Às vezes usamos pregar e dizer que o homem é a imagem e a semelhança de Deus. Eu tenho aqui a ousadia de dizer que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Ele era a imagem e a semelhança de Deus até o momento que ele pecou. Porque Deus é puro, Deus é santo, Deus não tem pecado. Deus não tem nenhuma mancha. A sua imagem é limpa. Já o homem, por sua vez, desde quando pecou, traz em si a natureza do pecado. É por essa razão que entre os seres humanos existe intrigas, ódios, prostituições, adultérios e tantas outras maldades que são contrário à vontade de Deus. E eu volto aqui para o texto, eles quando sentem a sua consciência pesada lhes acusando, a sua nudez lhe envergonhando, o que acontece ali é que a sua consciência estava lhe maltratando, porque Deus disse para ele não fazer uma coisa tão simples de obedecer. No entanto, a curiosidade do homem, a vontade do homem de fazer, de desfrutar daquilo que é proibido, sempre foi muito grande. E ao ser induzido por Satanás, o casal, acatou, como muita gente hoje tem acatado a indução de Satanás e tem vivido no pecado, se distanciando de Deus, se afastando de Deus, vivendo ao seu bel prazer, fazendo tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Quando se sente apertado, quando se sente na pior, Satanás domina a mente, quer levar ao suicídio e a outros lugares, aí lembra de Deus, corre lá, eu quero oração, eu quero que você ore por mim, mas não larga o pecado, e não adianta. Por quê? Porque tem que dar espaço para Deus. O diabo te engana, lá em Jeremias no capítulo 17, se eu não me engano, é no capítulo 17, diz que o pecado engana e destrói. Aparentemente, pecar é gostoso, é delicioso, né? Eva não fez, como nós usamos dizer, não fez cara feia, né? Não fez careta, como quando se morde limão com a casca. Eva não fez careta, não fez cara feia, né? Quando estava comendo do fruto. Adão da mesma forma, mas a consequência doeu. E agora, Deus passa uma ordem para ele: olha, vocês também não vão mais morar no jardim.
Eu vou expulsar vocês da minha presença, porque morar no jardim do Éden significa estar totalmente na presença de Deus. E agora Deus diz: vocês não vão mais ficar aqui. Agora, para vocês sobreviverem, vocês vão ter que sofrer. Vocês vão ter que sofrer espinhos, vocês vão ter que sofrer coceira, cócega do pó da mata, vocês vão comer do suor de vocês. A mulher, para ter filho, vai sofrer muita dor, né? Tem alguns imbecis por aí que pregam, né? Pessoas sem conhecimento, que o pecado de Adão e Eva foi a coabitação deles, a coabitação sexual. Isso é idiotice, porque no capítulo 1, quando Deus fez o homem, no capítulo 1, versículo de número 27 e 28, diz assim: portanto Deus criou aqui a humanidade, a sua imagem, a semelhança os criou. Criou Deus macho e fêmea. Também Deus não criou dois machos. Esse negócio de homossexualismo aí é pecado contra Deus. Está escrito aqui nas escrituras sagradas, né? Homossexualismo, casamento de homem com homem, Deus não aprova, né? Alguém pode até dizer que não, mas isso é discriminação. Se for discriminação, se acerte com Deus. E alguém pode dizer: mas eu também não acredito na Bíblia. Na eternidade você vai acreditar, né? Se você for para a eternidade com Deus, você vai ver que as coisas que Deus dizia na sua palavra lá de delícias no céu é boa. Vai ter. Agora, se você perder o contato e perder o direito, não tiver o direito de entrar no céu, na eternidade você vai saber que aquilo que dizia, quando Jesus disse que no inferno haverá pranto e ranger de dente, aí você não acredita hoje na Bíblia, naquele dia lá você vai acreditar, só que é tarde, não tem mais jeito. Aí Deus fez o homem, e Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis. Tem outra tradução que diz: sede fecundo, multiplicai e enchei a terra. Ou seja, coabitem, né? Vocês namorem, façam o que tem direito e produzam filhos. Então o pecado de Adão não tem nada a ver com a sexualidade que alguém já ensinou por aí, às vezes ensina que esse foi o pecado de Adão. Não, foi a transgressão de uma simples ordem de não comer do fruto de uma árvore, né? Deus disse isso: não comam. E eles, curiosos, teimosos, foram fazer isso. E por causa disso trouxeram o pecado para a face da terra, manchando assim uma imagem que era a imagem e a semelhança de Deus. Agora hoje, uma imagem manchada, uma imagem de pecado, uma imagem frágil, uma imagem cheia de natureza carnal, cheia de pecaminosidade, não é mais a imagem de Deus, porque a imagem e semelhança de Deus, para ser a semelhança de Deus, o que é semelhança? É algo parecido, é algo que imita. E Jesus disse: sede meus imitadores, ou sejam imitadores de Deus como filhos amados. Paulo, que era um pregador do evangelho, um homem muito sincero, de um caráter puro diante de Deus, ele diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, né? Então nós não temos, né, que pensar em outra coisa. Nós temos que buscar em Deus, né? O conhecimento de que a salvação está realmente em Jesus Cristo, e que o pecado é algo que Satanás tem colocado na mente das pessoas para que elas se afastem de Deus e vivam de todas as formas, vivendo no pecado, de maneira que desonrem, desagradem a própria imagem que Deus o criou. Se o homem for um homem santo, se a mulher for uma mulher santa, uma mulher cristã verdadeira, sim, é a imagem de Deus. Agora, cheia de pecado, de adultério, de prostituição, a alma humana não é limpa, não é pura. E como pode ser a imagem e semelhança de Deus cheia de pecados? Não tem como.
O homem foi de fato feito à imagem e semelhança de Deus. Mas para ser semelhante a Deus, tem que ser puro, tem que ser santo, tem que ser sincero, tem que ser honesto, tem que ter caráter, boa postura, boa conduta, tem que ser cristão autêntico e verdadeiro. Mas a imagem de Deus, num homem mentiroso, a imagem de Deus, num homem fraudador, ladrão. Ué, Deus vai aceitar isso? Que o homem seja parecido com ele, com tudo isso, se Deus é santo? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas o homem deturpou, e hoje o homem não é a imagem de Deus, porque o homem hoje conduz em si a natureza do pecado, a natureza da maldade. E por mais que ele se julgue santo, a Bíblia diz: não seja santo aos teus próprios olhos. Diz também que por mais que o homem se sinta importante, ou diga ser importante, ele não passa de mera vaidade. Então temos que buscar em Deus, para que Deus não nos veja da forma que viu Adão. Adão se escondendo de Deus, fugindo da presença de Deus. Ei, você, não fuja da presença de Deus. Porque se você está fugindo da presença de Deus, é porque você está cheio de pecados, cheio de maldades. E cheio de maldades e de pecado, jamais o homem entra no céu de Deus. Que Deus vos abençoe, um grande abraço, e que esta mensagem tenha um grande efeito, faça um grande efeito no teu coração, na tua mente, e você seja transformado pelo poder do Espírito Santo. O meu abraço a todos, que Deus abençoe ricamente. Glórias a Deus.